Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui com uma questãozinha da Santa Casa, uma questãozinha de lançamento oblíquo, Banca Vunesp. É... E essa questão é de 2020, tá? E é normal cair uma questão dessa no Enem em 2024, 2020, não lembro agora o ano qual que foi, que era de dois canhões, que tinha lá dois canhões, e aí um queria acertar o outro, era um negócio assim, né? E são lançamentos oblíquos que não são simétricos. Simétrico é aquele lançamento que você pega lá a superfície, tá aqui a superfície, aí a bolinha sai daqui e faz uma parábola completa bonitinha, né? Que tem lá o alcance máximo, tem a altura máxima lá, aqueles negócios tudo, né? Bom, mas esse aqui não é simétrico. Ele é um lançamento que a bolinha, né, o corpo sai de uma altura e vai para uma altura diferente que ela estava, né? Não tem esse pedaço aqui, ó. Não tem esse pedacinho aqui, certo? Bom, e aí não vale aquelas equações, né? Aquelas equações de altura máxima e tal, não vale aquelas equações. A gente tem que resolver usando as equações de mu e move, que são essa aqui de cima, que está aqui em cima, tá? Tá aqui, ó, a equação do mu e a equação do move, tá aqui. Vamos para a leitura do enunciado. A partir da elevação de um lago de águas tranquilas, uma criança lançou uma pedra obliquamente para cima com velocidade inicial de módulo 10 metros por segundo. Então já deu V0 aqui, ó. Esse 10 metros por segundo é o V0 aqui do meu desenho. Ó. Eu tirei o desenho e botei aqui, ó. Esse V0 vale. Vou botar ele para o outro lado aqui, ó. Vou botar ele aqui no cantinho. Então o V0 vale 10 metros por segundo. Tá aqui, certo? Que formava um ângulo θ com horizontal, tal que seno de θ é 0,80 e cosseno de θ é 0,60. Então tá aqui o desenho, né? Ó. Nosso corpo está aqui, ele faz esse movimento. Ele deve perguntar quanto vai ser o D, provavelmente, né? Pelo desenho. Sabendo que a pedra saiu da mão da criança a uma altura de 4 metros acima da superfície do lago, considerando o G igual a 10 e desprezando a resistência do ar, o deslocamento horizontal D da pedra até atingir a superfície do lago é. Então vamos lá. Gente, primeira coisa que eu estou fazendo aqui, eu botei o referencial em cima do corpo. Então, o meu referencial que eu estou colocando aqui está em cima do corpo. Eu poderia ter botado em outro ponto também, tá? Mas botar em cima do corpo que está sendo lançado me ajuda bastante, tá? Beleza? Eu poderia ter mexido um pouco nesse referencial, poderia ter botado o referencial 0 aqui na água. Aqui assim, ó. Poderia ter colocado aqui, ó. Tá? Aí ficaria o 0 aqui e a bolinha sai de 4 metros de altura. Mas aí é a gosto. Eu prefiro colocar sempre no corpo, assim. Tá bom? Pronto. Então ele quer saber quanto vai essa distância D, ó. A pergunta é quanto que vale esse cara aqui, ó. Essa é a pergunta. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos desenhar a trajetória da bola, né? A trajetória da bola vai ser mais ou menos isso aqui, né? Vai vir, vai cair até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. Certo? Esse ponto P, gente, no meu referencial, ele tem coordenadas. Ele tem uma coordenada em X, aqui, e ele tem uma coordenada em Y. Aqui que está a grande sacada do jogo. Bom, tá aqui. O nosso ponto P, ele tá em que coordenada em Y? Se o meu zero que eu escolhi é aqui, ó, quando ele vai para essa posição aqui, ele está em qual posição aqui? Pensando que esse cara aqui vale 4 e aqui seria o zero. Seria o menos 4, né, gente? Seria o menos 4. Então, essa posição vale menos 4. Opa. Menos 4. Ixi. Siri começou a falar aqui sozinho. Beleza, então pronto, tá aqui, ó. Aí você tem o eixo X, né, o eixo Y, você tem a gravidade atuando aqui, né, para baixo, onde ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto, tá aqui o desenho.
Primeira coisa que tem que fazer, lançamento oblíquo. Primeira coisa, decompor os vetores. Então a gente vai decompor aqui, ó. Vamos decompor esse V0 nessa direção e nessa direção, certo? Bom, decompondo eles, o que a gente vai ter? A gente tem esse aqui, que seria quem? Esse cara aqui, ó. Esse cara rosa aqui. Esse aqui, né? Seria o nosso V0x. Lembrando que V0x é o V0 vezes o cosseno do ângulo, né? E esse aqui seria o nosso V0y. E, gente, lembrando, né? A bolinha, ao percorrer toda a trajetória, tem uma velocidade que fica sempre constante, que é sempre a velocidade em x. Então, lá na altura máxima, o V0x é o mesmo valor. Aqui, o V0x é o mesmo valor, né? A diferença é que na subida o V0y diminui, certo? Na altura máxima, que seria nesse ponto aqui, o V0y, ele vale o Vy, né? Desse ponto aqui. O Vy desse ponto, ele vale 0. E aqui ele começa a aumentar, né? Fica Vy1, né? Aqui também tem o V0x, que vale a mesma coisa. E aqui seria o Vy2. Pronto, tá aqui. Tá tudo aqui desenhado no lançamento oblíquo, beleza? Agora a gente vai começar a resolução. Primeira coisa, toda vez que for fazer lançamento oblíquo, separe em duas direções, horizontal e vertical. Na horizontal, gente, como a velocidade ela é constante, então a gente tem movimento uniforme. Se é movimento uniforme, a equação é velocidade é ΔS sobre ΔT. Bom, só que qual que é a velocidade que está na horizontal? A única velocidade na horizontal é a velocidade V0x. É ela que está na horizontal, certo? É ela que está na direção de x na horizontal. Então, a velocidade eu vou trocar por V0x. O ΔS que andou, vamos olhar aqui, ó. O ΔS, ou seja, o deslocamento que a bolinha vai andar na horizontal. Ó, ela sai desse ponto e vai até aqui, ó. Esse aqui é o deslocamento, certo? Que a gente chamou de D, que é o que ele está perguntando. Aqui é o deslocamento D. E o tempo? Esse tempo aqui é o tempo de voo da bolinha. É o tempo que a bolinha fica voando daqui até essa posição. Beleza. Só que, primeiro, V0x. Quanto que é V0x? Ele deu seno de θ e o cosseno de θ, né? O seno é 0,80 e o cosseno 0,6. Então, vamos calcular V0x e V0y aqui no cantinho. Ó. O V0x vai ser o V0, que é 10, vezes o cosseno, que é 0,6. Então, o V0x vai dar 6 metros por segundo. O V0y vai ser 10 vezes 0,8, que é o V0 seno. Então, vai dar 8 metros por segundo. Pronto. Substituir aqui, ó. Substituir essa equação, V0x é 6. Então, fica 6 é igual a D sobre o tempo, vou chamar de T, deixa T, que é o tempo de voo, certo? Só que esse tempo de voo a gente não encontra na horizontal, não tem mais nada a fazer na horizontal. É essa equação aqui só, você só vai usar o deslocamento e o V0x, mais nada. Na vertical, que aí começa os problemas, né? Que você fala assim, eu vou usar a altura máxima, como que eu vou achar? É queda livre, tempo de queda livre, né? Ah, o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida, ou 2 vezes o tempo de descida. Não, gente, isso é só quando o lançamento ele é perfeito, ele é bonitinho, né? Simétrico. Aqui não, aqui a gente vai ter que usar função. Bom, a função mais poderosa quando tem gráfico desse jeito, gente, quando tem um desenho desse jeito bonitinho, falando das posições, falando da altura, é usar o sorvetão. Então vamos ao sorvetão, ó. S é igual a S0 mais V0T mais meio
de AT². Bom, vamos mexer nesses sinais aqui, porque primeiro, né? Primeiro, a gente está falando na direção y, né? Então seria a posição final em y é igual posição inicial em y mais o v0y vezes o tempo. Agora, a gravidade, gente, a gravidade está contra o eixo y, tá vendo aqui, ó? Está contra. Então quer dizer que ela vai ser menos. Então fica menos meio de g vezes t². Pronto. Agora a gente vai ver só as posições da onde sai a bolinha e da onde chega. Gente, no meu referencial, a bolinha saiu do 0 e chegou lá no menos 4. Então, a minha posição final, esse cara aqui, ó, vai ser menos 4. E a minha posição inicial vai ser o 0. Então, fica assim, ó, menos 4 é igual. O V0y, que é quanto? 8. 8 vezes t menos. Meio de g, gente, o g vale 10, né? Meio de g vai dar 10 por 2, 5. Então fica menos 5t². Aí assim, Thiago, eu não resolvo isso aqui, né? Porque é uma equação onde tem o t² e não é igual a zero por enquanto. Então faça isso, igual a zero, ó. Menos 5t² mais 8t mais 4 é igual a zero. E seria diferente se você botasse o zero aqui, gente. A única diferença se o zero fosse aqui, ó. Se o zero fosse aqui, a bolinha saiu da altura 4 positivo. Entendeu? Saiu da altura 4 positivo. E ela ficaria aqui, ó. Esse cara seria 4 e esse cara seria 0. Beleza? Pronto. Porque se você põe o zero aqui, ó, ela sai da altura 4 e chega exatamente na posição 0. Daria a mesma coisa. Pronto. Então tá aí, ó. Vamos jogar para menos 1, né? Vamos tirar esse menos do A aqui para não ter problema depois lá no final, embaixo, né? Vai ficar 5t² menos 8t menos 4 é igual a 0. Agora tem que descobrir quanto vale esse t aqui, né? Vamos fazer Bhaskara, né? Então, vamos calcular o delta. O delta b² menos 4ac. Quem que é o b? 8. 8² menos 8, né? Menos 8² vai dar 64 menos 4 vezes a vezes c. Então, esse delta vai ser 64 mais 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Então, aqui vai dar 80. Então, esse delta vai ser igual a 80 mais 60, 140, mais 144. 144 e tem raiz bonitinha, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o delta. E aí, agora vamos achar os valores de t, né? Com esse valor de delta, a gente acha os valores de t. Quem que é os valores de t? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Pronto. E basta, né, gente? Então fica menos b, o b é menos 8, então fica 8 mais ou menos raiz de delta é 12 dividido por 2 vezes a. 2 vezes a é 2 vezes 5. Então tem dois valores. Então a gente tem quando t for igual a 8 mais 12 sobre 10, vai dar 20 por 10, 2 segundos. E o t aqui vai ser 8 menos 12 sobre 10, né? Esse aqui não convém, né? Porque vai dar menos alguma coisa, né? Vai dar menos 0,4 segundos, só que não existe tempo negativo, a gente descarta esse aqui. Não convém.
Ou seja, eu já encontrei o tempo da bolinha vindo de uma posição, dessa posição até aqui, que é exatamente 2 segundos. Pronto. Esses 2 segundos não é o tempo de voo, não é o tempo de mudar de posição. Então você pega esses 2 segundos e faz o quê? Substitui aqui, ó. Então fica no final 6 é igual a D sobre 2. D vai ser 12 metros. Dá para fazer mais rápido, né, turma? Dá para fazer mais rápido. Some produto, né? Dá pra fazer um pouco mais rápido. Mas aqui a gente fez passo a passo, bonitinho. Então, gente, lançamento oblíquo é assim. É você usar as equações do mu e do move para poder resolver esses problemas assim, ó. Então, alternativa, letra E. Beleza? Pronto, tá aí. Uma questãozinha de lançamento oblíquo, muito boa. E é isso. Abraço, fique com Deus, tamo junto.